inexplorados. E nós queremos e podemos te ajudar a compreendê-los e extrair o melhor de si para uma saúde física e mental de qualidade. Está entrando no ar Livremente, com a doutora Rose Cabral, pastora, psicanalista e terapeuta. Bom dia! Bom dia, bem-vindos. Mais um programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Bom dia! Bom dia, querido ouvinte, você que tem aí dado o privilégio para nós da sua audiência. Você é muito importante para nós, você é muito importante para a Rádio Contemporânea 990 AM, essa que é a rádio campeã de audiência aqui do Rio de Janeiro. Meu muito bom dia. O programa Livremente, como você já sabe, tem o compromisso e a missão de trazer para você semanalmente orientações sobre a saúde mental e emocional. Aqui você tem a oportunidade de compreender fatores diversos que afetam as suas emoções e, claro, com um time de primeira que está sempre aqui conosco para trazer os esclarecimentos e te dar uma orientação, para te dar uma dica e uma forma de ressignificar as demandas e as questões que você tem vivido e as questões que você tem colocado aí na sua vida e tem, de alguma forma, prejudicado você. E o tema de hoje não vai ser diferente. E eu quero pedir aí, você ouvinte, você que está ligadinho, bota aí, convida pessoas aí para estar escutando agora, só linkar o site da rádio, www.radiocontemporânea990.com.br. Convida aí pessoas que têm filhos na infância ou na pré-adolescência e adolescência, porque o tema de hoje afeta diretamente essa faixa etária e eu creio que vai trazer para pais e mães muitos esclarecimentos, ok? E o tema de hoje, nós vamos falar do bullying e do cyberbullying. O nome parece moderninho, esse nome se usa de um tempo para cá, mas a prática do bullying, ela é muito antiga, desde que o mundo é mundo, desde que se frequenta escola pública ou particular, o bullying existe e hoje, né, de um tempo para cá, de alguns anos para cá, inclusive é considerado um crime, tá? Até pela nossa legislação brasileira. E eu convidei uma pessoa que é especialista nesse assunto, o professor Hugo Monteiro Ferreira. Gente, ele é doutor em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é professor adjunto do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, coordenador do Núcleo de Cuidado Humano da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que é um grupo de estudos transdisciplinares da infância e da juventude. Coautor de Culturas Infantis e Juvenis na Universidade Católica Portuguesa, e ele é autor do livro Geração do Quarto, que foi a chamada que eu divulguei lá essa semana. Geração do Quarto, você tem em casa? Então, se você tem, vamos entender primeiro que geração é essa, e se você tem, fica ligadinho aí, convida pessoas, tá? Para que possa estar ouvindo conosco. Professor Hugo, muito bom dia. Bom dia, Rose, tudo bem? Sim, tudo bem. Só fala de Pernambuco? Falo de Pernambuco, da cidade de Recife. Olha, um abraço aí a todo o povo do Recife, todo o povo de Pernambuco. Programa Livremente, chegando no Nordeste. E é uma satisfação muito grande ter o senhor aqui conosco. Pessoal,
deixa eu passar a definição para que para que você entenda. E logo na sequência, o professor Hugo vai estar falando com a gente. Então, o que é o bullying? Por definição, o bullying é a prática de atos violentos, intencionais e repetidos contra uma pessoa indefesa, que podem causar danos físicos, psicológicos às vítimas. O termo surgiu a partir da palavra do inglês bully, palavra que significa tirano, brigão ou valentão, na tradução para o português. Aqui no Brasil, o bullying é traduzido como o ato de bulir, tocar, bater, socar, zombar, tripudiar, ridicularizar, colocar apelidos humilhantes e etc. Essas são as práticas mais comuns do ato de praticar bullying. A violência é praticada por um ou mais indivíduos. O bullying geralmente é feito contra alguém que não consegue se defender ou entender os motivos que levam a tal agressão. Normalmente, a vítima teme os agressores, seja por causa da sua aparente superioridade física ou pela intimidação e influência que exerce sobre o meio social em que está inserido. O bullying pode ser praticado em qualquer ambiente, como na rua, na escola, na igreja, em clubes, no trabalho, etc. Muitas vezes é praticado por pessoas dentro da casa da própria vítima, ou seja, pelos próprios familiares. Professor Hugo, e a geração do quarto é a geração que se caracteriza pelas consequências do bullying. É isso mesmo? Quem é a geração do quarto? A geração do quarto é uma geração que sofreu bullying, ou que se envolveu com bullying de algum modo. Pode ter sido uma vítima, de modo geral, é uma vítima, ou pode ter sido um agressor. Então, a geração do quarto é alguém que sentiu na pele, digamos assim, todas as consequências psicológicas, psiquiátricas advindas da violência do bullying ou do bullying. É uma geração que tem fragilidades socioemocionais, fragilidades mentais, mas é, sobretudo, uma geração que habita o quarto, né? Que passa mais de 6 horas do seu dia dentro do quarto quando está em casa. E essa geração do quarto, ela leva a um isolamento. A geração do quarto é o jovem que se isola, é a criança que se isola, e porque já apresenta, então, problemas psíquicos gerados aí, ou seja, pelo bullying, ou seja, pelo cyberbullying, e aí acaba ficando introjetada a esse ambiente, né? E por quê? E por que essa definição geração do quarto? Essa característica dessa geração do quarto, a família não percebe? Como é a interação da família? Qual é a percepção da família? Porque se uma criança se isola, o pai ou a mãe deveria ter acesso, ou isso não deveria se prolongar por tantas horas. Não seria um comportamento considerado normal. Como é que é isso, professor? Então, deixa eu te explicar uma coisa que eu acho importante. É possível que você tenha, como consequência do bullying e do cyberbullying, adoecimento psicológico, psíquico. É possível que isso aconteça, ok? E é possível que a pessoa que tenha sido vítima de bullying ou tenha se envolvido com bullying como testemunha, como agressor de bullying, ela tenha consequências também, consequências socioemocionais, consequências mentais negativas. Mas é também possível que você experimente transtornos psicopatológicos, tratamentos autodestrutivos, como autolesão,
suicida, suicídio, tentativa de suicídio, ou mesmo uso abusivo de psicotrópicos, ou qualquer outro tipo de comportamento que possa levar você ao processo de autodestruição, que necessariamente você tenha sido vítima de bullying. Caso da geração do quarto, ela foi vítima de bullying, ela foi vítima, pode ter sido vítima também de cyberbullying, e ela, quando está em casa, ela se isola de fato. Ela se isola porque dentro de casa ela não consegue encontrar acolhimento, ela não consegue encontrar diálogo, ela não consegue encontrar compreensão, ela não consegue encontrar compaixão, empatia, ela não consegue encontrar dentro da casa dela um espaço que possa favorecê-la a se comunicar, a ter experiência saudável de vida. Então, quando eu chamo geração quarto, eu me refiro a uma classe social que, de fato, tem quarto, ou seja, eu posso entrar no meu quarto e ficar no meu quarto, mas também me refiro a um quarto como metáfora. Posso me isolar sem necessariamente estar dentro do quarto. Eu fiz uma pesquisa com 3.115 pessoas entre 11 e 18 anos, capitais brasileiras. O Rio de Janeiro foi uma das capitais, em que eu vi as pessoas que elas passavam mais de 6 horas, quando elas estavam dentro de casa, elas passavam mais de 6 horas do seu dia dentro de casa, dentro do quarto, sem nenhum tipo de comunicação com as outras pessoas que estavam dentro de casa. Muitas vezes, os pais, as mães, eles percebem isso, mas eles não sabem o que acontece dentro do quarto. Eles não sabem o que acontece quando a porta está fechada. E eles não sabem por N razões. Às vezes porque trabalham, saem de casa, os filhos ficam entregues a outras pessoas, as filhas ficam entregues a outras pessoas. Às vezes porque mesmo dentro de casa, nós adultos e adultas nos comportamos também de forma isolada. Então, o que a gente significa? Que essa pessoa que já sofreu a violência do bullying na escola e que muitas vezes ela também não fala sobre isso para pai, para mãe, para avó, para tia, para padrinho, para madrinha, para amigo, para amiga, para irmão, porque é muito difícil falar que você se envolveu com bullying. Então, essa pessoa ela prefere entrar num mundo muito pessoal. E esse mundo muito pessoal, esse caso, é um mundo adoecido. Então, a dificuldade da comunicação de casa é porque nós temos já famílias que têm dificuldade de comunicação, famílias que não conseguem ter uma relação de cuidado. Você sabe, isso é um real, que infelizmente não é um lugar seguro para a criança, nem para o adolescente. O maior índice de violência sexual contra a criança e adolescente acontece dentro de casa. Então, a casa, a gente tem uma visão sobre a casa, de que a casa seria um espaço seguro, em que você teria acolhimento, aconchego, que você teria amorosidade, diálogo, teria possibilidade de ali se refazer das coisas difíceis da vida, mas em muitas situações a casa é um elemento, um fator de risco para que essas pessoas adoeçam. Então, a geração do quarto uma geração que não é feliz dentro de casa. É uma geração que realmente enfrenta a violência na escola. E é uma geração que é filha de uma outra geração, que somos nós. Nós geramos a geração do quarto. Então, nós temos uma certa, digamos assim, do ponto de vista filogenético, né, do ponto de vista genético, do ponto de vista cultural, dentro do quarto. Ok. Deu uma travadinha aí deu uma travadinha no link. Só pode repetir só a última frase, professor, que travou aqui para gente. Você consegue me ouvir? Sim, estou lhe ouvindo. O que eu estou dizendo é que nós também somos, nós adultos e adultas, nós também geramos a geração do quarto, como também nós estamos no quarto. Uhum. Algum modo nós estamos participando dessa circunstância de sofrimento.
Então, não é só meu filho, minha filha, seu filho, sua filha, não é só essa geração que está adoecida. Nós também participamos desse adoecimento. Obviamente que eles e elas têm menos experiência de vida que a gente, então eles manifestam adoecimento de outro modo. Essa só manifestar adoecimento é o isolamento. Ok. E, assim, já que o senhor realizou essa pesquisa, na sua opinião, esse acesso à tecnologia, o mundo é globalizado, tudo se conecta através da rede, da internet, nós estamos linkados, né? Precisamos da internet para tudo, usamos tecnologia, estamos usando tecnologia aqui, agora, nesse momento, né? Fazendo esse programa. Na sua opinião, esse acesso indiscriminado ou sem limites na rede social deixa a criança mais vulnerável ao bullying, ao cyberbullying, ou deixa, entre aspas, um termo que a gente usa aqui no Rio, deixa a criança mais alienada com relação à realidade? Na sua opinião, isso colabora? Isso é um fator que talvez os não atentem? Na sua pesquisa, o senhor observou isso? Ou não tem nada a ver, tem a ver com relacionamento familiar, independente de se ter muito acesso ou não à informação e à rede social? Não, a rede social digital, ela é um elemento perigoso nesse sentido, porque o que é que acontece? As crianças que entram no quarto, os adultos que entram no quarto, eles não se comunicam face a face, fisicamente, com o que está em casa, mas eles abrem um espaço de comunicação pela internet. Então, a internet termina virando um mundo para eles, termina virando um espaço em que eles se comunicam com o mundo. E, tal como eles estão fragilizados socioemocionalmente, essa comunicação que eles têm pela internet não é uma comunicação, é uma comunicação adoecida. Eles vão buscar justamente pessoas tóxicas nessas comunicações, grupos tóxicos. Então, a internet termina sendo um fator perigoso. Agora, não é a internet que gera o adoecimento. Não é a internet que é responsável pelo adoecimento. A internet é mais um elemento que pode contribuir para que o adoecimento se intensifique, mas não é ela sozinha que gera. Ela pode, numa casa saudável, num ambiente saudável, ela pode ser muito legal, ela é muito legal. Você está fazendo esse programa comigo, nós estamos usando a internet. Sem ela, nós não poderíamos fazer o programa. Você está no Rio de Janeiro, eu estou em Recife, quer dizer, quilômetros e quilômetros de distância, mas a gente usa a internet. Agora, eu também posso me trancar no quarto, não ter comunicação afetiva, amorosa, empática com ninguém da minha casa e a internet ser meu plano de escape, digamos assim, né? E aí, no lugar dela me servir para uma alternativa saudável, ela complementa o meu adoecimento. Nesse sentido é que eu estou dizendo que a internet é perigosa. Mas eu não sou contra a internet. Eu não sou uma pessoa que tente articular ou relacionar o adoecimento à internet. Embora eu também saiba, nós sabemos muito pouco sobre quais são as consequências do uso da internet no desenvolvimento de transtornos psicopatológicos e comportamentos autodestrutivos. Porém, nós já sabemos que uma casa na qual o relacionamento entre as pessoas seja preconceituoso, gera violência. A violência é um elemento central para o adoecimento dessa galera que está vivendo a experiência de se isolar. O conceito, Rose, é o grande problema. Casas preconceituosas, casas machistas, casas homofóbicas, casas misóginas, casas racistas, são casas que geralmente nos levam ao adoecimento. Por exemplo, nos Estados Unidos, 29,5%
dos adolescentes que se suicidaram no ano de 2015, todos eles sofriam bullying na escola, eram gays ou eram lésbicas. E essas pessoas também eram violentadas, digamos assim, dentro das suas próprias casas, rejeitadas pelo pai, pela mãe. Então, elas se isolam, entendeu? Se eu não consigo conversar com você sobre o que eu penso, sobre o que eu sinto, o que é que eu vou fazer? Eu vou me isolar. Eu vou silenciar, mentir, eu vou inventar. E quem é o cano de escape? O cano de escape é a saída pelo mundo virtual. Então, o mundo virtual ele pode ser uma saída que nem sempre é a melhor, nesse caso. Então, pelo que o senhor está falando, professor, então aquele que é o agressor, ou seja, aquele que faz o ato violento, aquele que promove a violência através do cyberbullying, a difamação, essa criança, esse jovem, esse adolescente, então, vai ter esse preconceito e vai ter essa característica, então, trazida de casa. Ele vai se espelhar no que ele vê em casa, porque aí na escola, ou, sei lá, na igreja, no clube, no local onde estiver aquele time, aquelas pessoas, ou aquele grupo de crianças, ele vai se tornar um agressor, porque ele vai repetir um comportamento preconceituoso que ele vê na casa dele, então. Ele pode ter aprendido em casa, porque também pode ter aprendido na igreja. A igreja, infelizmente, tem sido um espaço, às vezes, que difunde muito preconceito. Não é? As religiões, elas, eu vejo que em muitos espaços religiosos o preconceito tem sido também presente, mas pode ter aprendido em casa, pode ter aprendido na convivência entre grupos. Não necessariamente a casa é a origem do que aprendeu como preconceito, ou origem da violência. Mas, obviamente, que a casa poderia ser um filtro. Né? Eu posso ter um comportamento violento na rua, de casa eu aprendi um comportamento saudável e amoroso. Eu posso aprender um comportamento violento na escola e dentro de casa eu aprendi um comportamento, digamos assim, compassivo e empático. Posso aprender um comportamento. Outra possibilidade de encaminhamento. Então, o que é que acontece? A casa é o nosso espaço social, nosso espaço de aprendizado, né? É dentro de casa que você vai aprendendo as coisas, vai aprendendo a conviver com as pessoas, dentro de casa que você tem mais possibilidade de construir seus laços afetivos, a segurança de autoestima. Então, eu também que uma criança que veja dentro de casa violência, por exemplo, violência contra a mulher, eu fiz uma pesquisa no ano de 2007 que todas as crianças que viam violência dentro de casa contra a mãe, violência praticada contra a mulher, essas crianças eram vítimas ou então elas eram agressoras, no caso do bullying. Então, há uma relação muito grande entre a violência dentro de casa e o comportamento. Isso é indiscutível. É possível que eu tenha uma casa saudável, cuidadosa, o comportamento na escola seja um comportamento também saudável, cuidadoso. Eu não vou ser testemunha do bullying, eu não vá ficar em silêncio, eu denuncio o bullying. Uma coisa que eu disse na sua apresentação que eu queria só ampliar é que o bullying não é crime. A nossa legislação não prevê o bullying como crime. A nossa legislação prevê o bullying como um ato de violência sistemático, repetitivo, contra alguém que não sabe defender e contra alguém que ignora a violência, que não sabe por que está sendo vítima de violência. Mas a pessoa que pratica bullying, ela não é criminalizada. Porque pode ter entendido que o bullying acontece entre crianças e adolescentes. E no Brasil, os adolescentes não são considerados criminosos. Né? Então, é diferente do assédio, por exemplo. O assédio no Brasil é crime, que geralmente acontece entre adultos e que tem as mesmas características do bullying, mas adultos. Eu costumo dizer que o bullying
ele é um acontecimento mais relacionado às juventudes. Embora é possível que uma professora pratique bullying contra um aluno, é possível que um adulto pratique contra uma criança, mas a frequência, a incidência do fenômeno se dá entre pares, entre pessoas de mesma idade. E onde ela se dá com mais frequência? Na escola. E há estudos que defendem que o bullying só acontece na escola. Eu necessariamente não fecho essa questão. Eu acho que ele pode acontecer no condomínio, eu acho que ele pode acontecer dentro de casa, mas a incidência, a frequência, o local onde a criança mais vive é na escola. Por exemplo, esse tempo de pandemia, em que a escola está remota, o bullying na escola é menor. E acontece o cyberbullying. O cyberbullying se ampliou no tempo de pandemia, por conta das aulas remotas. E me diz uma coisa, como é corretivo, então, essa criança ou esse jovem que é o agressor? Porque a família da criança que sofre, que já entendeu e vai reclamar com a escola, talvez vá buscar judicialmente uma reparação, enfim. Como é essa medida? Como é essa correção? Essa criança é encaminhada para um trabalho, para um projeto? Como é que é isso? Então, não tem um modelo que você possa dizer assim, eu aplico o modelo aqui em Recife, aplico o modelo aí no Rio de Janeiro e funciona do mesmo jeito. Mas deixa eu te dizer uma coisa, mais do que pensar em correção, é importante pensar em proteção. Então, a primeira coisa que eu oriento, se você sabe que seu filho está sendo vítima de bullying, que sua filha está sendo vítima de bullying, que eles já chegaram para você, já disseram isso, você percebe no comportamento, porque a pessoa que é bullying ou cyberbullying tem um comportamento muito parecido com o comportamento da geração do quarto. Ela pode até não usar características da geração do quarto, porque a geração do quarto, você teve... você se autolesionou, você tentou suicídio mais de uma vez. Mas se você já sabe, a primeira coisa é tentar proteger teu filho, tentar proteger tua filha. A primeira coisa é proteger da seguinte maneira. Às vezes você precisa até tirar da escola. Às vezes você precisa ir na escola. De modo que vá na escola, converse com a direção da escola, converse com o professor, proteja sua filha, porque se eles estão sendo vítimas de bullying, eles precisam de ajuda. Se a pessoa é agressora, se ela é violentadora, essa pessoa também precisa de ajuda, mais do que o que a gente chama de correção. Mas, obviamente, você pode deixar que uma pessoa violenta continue praticando violência. Você tem que proteger as vítimas da violência. É verdade. Gente, eu digo que passa rápido e as pessoas não acreditam. Nós já vamos para o nosso intervalo rapidinho. A gente já volta com o professor Hugo Monteiro Ferreira falando conosco a respeito de bullying. A gente já volta. Estamos apresentando Livremente, com a doutora Rose Cabral. 9h30. Transmitindo paz ao seu coração. Doutora, Oi. tá travando um pouquinho dele. É? Tá picotando bastante. Gente, eu não sei Ele tá um pouquinho de eco. Será que é o fone dele? Não sei. A fala dele fica com eco. Tenta aproximar o fone, o microfone do fone da sua boca. Não precisa colocar muito colado, não. Mas tenta aproximar mais. Parece que tá perto. Tá próximo. Você tá me ouvindo? Deve ser algum problema na internet dele. Alguma coisa na internet. Para mim fica eco, não tá travou um pouquinho. Para mim tá travando, inclusive tem uma hora que travou, que a senhora ficou... Quando for assim, a senhora dá uma segurada, tá? Segura com... Não deixa buraco, não. Tá. Tô voltando com vocês, tá? Tá bom. Livremente, com a doutora Rose Cabral.
Olá, estamos de volta. Programa Livremente com a doutora Rose Cabral. E hoje nós estamos conversando a respeito de bullying e cyberbullying com o professor Hugo Monteiro Ferreira, autor do livro Geração do Quarto. Falou bastante aí conosco a respeito do que é essa geração do quarto, a respeito de bullying. E antes de entrarmos no intervalo, ele estava falando a respeito daquele jovem ou adolescente que é o agressor dentro do bullying. Entendendo que tanto a vítima do bullying como o agressor precisa de ajuda, né? Ele precisa de acompanhamento, precisa de entendimento, ok? Falamos várias questões aí a respeito de exemplo dentro de casa, do que é ensinado em casa e daquilo que pode estar exercendo na rua, e tudo isso, claro, precisa os pais estarem atentos. Deixa eu compartilhar algo. Quem é ouvinte aqui sabe que eu gosto de compartilhar muitas coisas da minha própria vida. Eu fui criança na década de 70, gente, e não tinha esse nome não, mas eu sofri bullying na minha escola primária. E uma garota cismou com a minha cara lá e queria me bater. Eu sei que nesse dia eu saí da escola, eu segurei tão forte a mão da minha mãe, ficava me escondendo atrás da saia dela, e minha mãe perguntou o porquê, e eu falei. E aí ela falou o seguinte para mim: quando ela vier te ameaçar, você enfrenta ela, porque quando você enfrentar, ela não vai mais fazer isso com você. E eu sei que eu fiz o que minha mãe mandou. No meu caso, deu certo. Professor Hugo, falta diálogo das crianças com os seus pais? Falta essa interação? Falta essa coisa de contar para o pai, contar para a mãe? Isso é coisa da geração atual? Como é que é isso? Você me escuta bem? Sim, estou te ouvindo. Olha só, isso que sua mãe fez, orientou você e você reagiu imediatamente ao ato da violência. Se todas as crianças, todos os adolescentes fizerem isso, o bullying, ele cessa, ele para ali naquele momento, mas as consequências psicológicas e psiquiátricas não. Ou seja, a violência interna, o resultado da violência contra você, ela deve ter continuado e deve ter te acompanhado até hoje, porque o bullying, ele tem efeitos negativos na vida da pessoa muito tempo depois que ele parou. Mas se eu sou uma criança, por exemplo, que sou perseguida na escola, um adolescente que sou perseguido, e eu converso com minha mãe, converso com meu pai, a minha mãe e o meu pai me dão uma retaguarda, dão algum tipo de proteção, eu consegui reagir de forma mais saudável, digamos assim, sem praticar violência também com quem me agride. Eu vou denunciar, eu vou na direção da escola, eu vou falar com a coordenação, vou falar com o professor, vou falar com a professora, eu vou tentar, de algum modo, dizer para a pessoa que está me agredindo que eu não concordo com a agressão. Então, a minha mãe, o meu pai, eles podem me ajudar muito. E toda vez que falta a relação com a minha mãe, com o meu pai, ou com as pessoas que me cuidam dentro de casa, muito provavelmente eu vou ficar mais instável, eu vou ficar mais frágil, eu vou ficar mais vulnerável. Na geração de 70, eu nasci em 70. Eu fui criança também naquela década ali de 70. A gente não tinha muita conversa com o pai e com a mãe dentro de casa. Às vezes, a mãe com o pai, você sabe, o pai era muito distante dos filhos. Hoje em dia, os homens são mais próximos, mas naquela época, os pais eram muito distantes. Então, talvez hoje em dia, isso ainda continue. Talvez a gente ainda tenha um distanciamento muito grande, sobretudo na adolescência, que o nosso comportamento se distancia mais do pai e da mãe. Mas eu acho que hoje em dia, de algum modo, abre um canal de diálogo maior. Hoje em dia, um canal de diálogo foi maior. Então, me parece que é possível que hoje em dia o pai e a mãe eles tenham mais acesso sobre a vida escolar dos filhos. E naquela época a gente não comentava muito, não dizia
né? A gente Uhum. prestava contas do que a gente fazia, mas em dentro de casa você seguia regras muito estabelecidas, né? Aquelas regras que eram estabelecidas. Então, hoje, me parece que o canal foi mais aberto. Por outro lado, também, né, essa geração que criou a geração do quarto, ela é uma geração menos segura no campo da orientação e da educação. É uma geração muito incerta, ela não sabe bem como proceder. Então, muitas vezes, ela deixa o filho, ela deixa a filha fazerem coisas que ela própria não fez, né? E aí, o que acontece? Ela é permissiva, ela não sabe colocar autoridade. E, às vezes, ela confunde. Por exemplo, quando eu não sei colocar autoridade, eu coloco autoritarismo. Uhum. Perfeito. Olha, tem uma pergunta aqui. A Elizabeth, ela é nossa, a Elizabeth Pedreira, ela é nossa ouvinte lá da Angola, gente. Toda semana ela está aqui. De manhã ela já chamou minha atenção. Cadê a chamada do programa? Eu mandei 7 horas da manhã a chamadinha do programa de hoje. A Elizabeth, professor Hugo, ela está dizendo aqui que ela é mãe de um adolescente dessa geração do quarto. Então, o filho dela, ele tem essa questão do isolamento. E ela está perguntando o que devo fazer, que conselho o senhor daria para essa mãe? Que já percebeu isso e tipo assim, caramba, tem alguma coisa errada com meu filho, mas eu quero fazer algo. O que essa mãe pode fazer? A primeira coisa é acolher o filho. A primeira coisa é procurar acolher o filho do modo como ele está. A segunda coisa, se ela já percebe que ele tem crescimento, é procurar ajuda psicoterapêutica, procurar ajuda de um profissional da saúde mental para poder ajudá-la no caminhar da recuperação do filho. Mas o primeiro passo é acolhê-lo, é compreendê-lo, é ser compassivo e empático com ele. Não comparar, não, não discriminá-lo, não segregá-lo, não procurar fazer modelos de comportamento para que ele mude o comportamento, mas sim acolhê-lo, ter escuta para ele, aquela escuta ativa, a escuta acolhedora, a escuta solidária, e procurar a ajuda de um profissional psicoterapeuta, porque quem está no quarto está doente, nesse caso. Precisa de ajuda profissional da saúde mental. Muitas vezes precisa de ajuda psiquiátrica, às vezes não. Então, procurar também criar alternativas para esse filho. Atividade física é fundamental, se puder fazer atividades meditativas, atividades de yoga. As artes são muito importantes na recuperação de um adolescente que vive essa experiência do quarto. Então, põe a pessoa para fazer um teatro, põe a pessoa para fazer uma dança, põe a pessoa para fazer artes plásticas, música, trabalhar com literatura. É bem importante trazer as artes para esse processo de recuperação, para que a pessoa volte a ter uma vida saudável. O professor Hugo falou uma coisa bem legal, gente, e é uma coisa que a gente tem que aprender, tá? A botar na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Vamos praticar o não julgar. Nós, infelizmente, temos uma mania de querer julgar o outro ou querer encaixar o outro dentro daquele padrão que você tem. Entenda que o outro, para ser o outro, ele não precisa estar enquadrado dentro do seu padrão. Ele não precisa ser igual a você ou parecido com você. Então, nós estamos em um mundo em que, sim, se precisa respeitar as diversidades, sim, as limitações de cada um, porque nem todos têm a mesma capacitação, nem todo mundo tem as mesmas competências, porém, o belo e a beleza está nessa diversidade. E o complemento um do outro também está nessa diversidade. Porque naquilo que você não tem, aquela pessoa que é diferente de você e ela pode lhe acrescentar, então veja o que o outro pode acrescentar para você, porque nós podemos nos acrescentar mutuamente. Então, exercite isso você que é adulto, exercite isso você que é pai, exercite isso você que é mãe, para que o teu filho não seja aí, não se torne um agressor e a vida dele se torne mais difícil.
Porque a pessoa que ela é intolerante, a pessoa que é uma agressora ou uma julgadora, entenda que, criando o seu filho assim, ele vai sofrer em um mundo em que ele vai, no trabalho dele, ele vai precisar se relacionar, na escola ele vai precisar se relacionar, aonde ele estiver, na fase adulta dele, ele vai precisar entender, compreender que ele tem que exercer a tolerância, o respeito e ser uma pessoa digna. Então, vamos colocar aí o não julgar. Vamos exercitar isso, começando por nós, porque nós muitas vezes queremos que os nossos filhos façam a coisa certa, mas nós estamos fazendo o errado, né? Conforme aquele ditado que diz, aquele ditado da antiga, quando eu era criança, eu ouvia muito dos adultos, né? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Então, é muito fácil exigir que uma criança tenha um comportamento correto, digno, porém, aquele adulto, aquela pessoa que está ali assistindo, que é responsável daquela criança, daquele jovem, ele não é exemplo. Então, seja exemplo. E de tudo que nós assim, já conversamos até aqui, vamos continuar conversando um pouco mais, de tudo que a gente conversou aqui, realmente respeito e tolerância sempre, ok? Bom, ela faz outras perguntas aqui, Elizabeth Pedreira, lá da Angola. Ela pergunta como a escola pode ajudar. Na sua opinião, quando o senhor fez a sua pesquisa, professor Hugo, o senhor acha que as escolas estão preparadas para lidar e para orientar, para intervir? Porque no meu caso, por exemplo, o caso que eu citei quando eu era criancinha, no meu caso, eu fui até minha mãe, mas a escola não percebeu, a professora, ela não percebeu. Eu, na minha adolescência, aí já início dos anos 80, também tinha lá um colega que gostava de encarnar, que não sei o quê, mas ele não encarnava só em mim, não, encarnava num monte de gente. E para me livrar dele, sabe o que eu fiz? Para me livrar dele, eu passei a não dar importância. Eu passei a ter um comportamento como quem diz assim, ai, que ridículo que você está fazendo. E eu ria. Quando ele fazia uma gracinha para mim, eu ria dele. E aí perdeu a graça me zoar. Então, eu me livrei na adolescência do meu zoador na escola, levando isso mais na esportiva, porque aí perde a graça e também porque ele percebeu que ele não ia... como é que se diz? Ele não ia me abater por conta daquilo. Ficou a instrução da minha mãe lá atrás de que se você enfrentar a situação, se você enfrentar o agressor, ele vai ficar na dele, né? Ele vai baixar a bola. Na sua opinião, professor, as escolas, no meu caso, nesses dois casos, a escola não interveio. Eu segui a orientação da minha mãe e mais tarde fiquei com aquilo, como o senhor mesmo falou, isso aí fica na cabeça. Mais tarde eu dei o meu próprio jeito. E a escola ela não interagiu em nenhum dos dois casos. E eu também não denunciei a pessoa para a escola, mas era uma pessoa que zoava geral, zoava muito, era um bagunceiro, era aquela pessoa bagunceira, né? E não era nem uma má pessoa, só que era uma pessoa que não sabia o limite da zoação e zoava demais. Como é que a escola está nisso aí? Na sua percepção, o senhor é professor, o senhor é pesquisador, as escolas meio faz vista grossa? E tipo assim, não vou me meter nisso não, espera a mãe do agredido chegar lá, fazer queixa para poder... Como é que é isso? Então, no Brasil, a gente tem uma lei, a Lei 13.185, que foi assinada pela presidenta Dilma em 2015, e depois nós tivemos uma retificação legal em 2017, que alterou a Lei 93/94/93, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E essas duas legislações juntas, elas dão, digamos assim, um roteiro ou um caminho para que a escola crie programas de intervenção no enfrentamento ao bullying e ao cyberbullying. Aqui em Pernambuco, por exemplo, desde 2009, nós temos uma lei estadual. Essa lei foi feita antes da federal e ela já prevê a criação de programas de enfrentamento ao bullying. E eu tenho percebido
eu tenho percebido que no Brasil existe a legislação, mas o Estado não fiscaliza as escolas. Elas colocam a legislação em prática. E o que eu tenho percebido é que, no caso, a maioria das escolas não coloca programa de enfrentamento ao bullying em prática. Então, é possível que uma criança seja vítima de bullying na escola e não tenha para quem falar, não tenha quem conversar, para não ter pessoas que tenham tido formação para poder saber ouvir. É possível que aconteça isso. E é possível que aconteça o seguinte, que eu seja vítima de bullying e não fale nada. Eu só vou falar quando eu tentar suicídio. Eu só vou falar quando eu me autolesionar. Eu só vou falar quando eu começar a praticar violência também. Porque, no seu caso, você teve uma mãe que lhe deu um suporte de resiliência, mas não é toda criança que tem. Como a gente disse no início, as casas não são seguras. Então, você pode ter uma mãe que ajude você a ter uma baixa autoestima e não a ter uma alta autoestima, como no caso da sua. Você conseguiu um suporte do que eu chamo de tutoria de resiliência, mas, infelizmente, não é o comum. Então, a escola não está preparada, mas não está preparada, porque no Brasil a gente leva o bullying e a violência, como todo, no meu modo de entender, ainda muito sem entender e sem agir de maneira eficaz e eficiente. Porque, Rose, o que a gente tem que fazer nas escolas, prevenir, criar o programa que possa prevenir a violência. Porque depois que a violência está instalada, depois que a violência ela foi desencadeada, você mesma disse que esse garoto aí zoava com todo mundo, zoava só com você. Então, essa prática dele não era exclusivamente com você, nem era nova, era uma prática antiga. Então, a gente precisa criar escolas também amorosas, escolas acolhedoras, escolas em que não são focalizadas exclusivamente em conteúdo propedêutico. Eu preciso de escolas em que eu possa aprender a ser cidadão, a ser cidadã, que eu possa aprender a me cuidar, cuidar do outro, respeitar, como você disse. Foi muito importante o que você disse. O respeito é fundamental. O respeito à alteridade, o respeito a outra pessoa que não é igual a mim. Eu não preciso que a pessoa seja igual a mim. Então, o respeito é fundamental. Então, a escola tem que ser trabalhada. E, para isso, no meu modo de entender, é preciso que o Estado atue. Você não pode, quando eu digo Estado, eu estou dizendo o município, eu estou dizendo o Estado, eu estou dizendo a União. É preciso que os governos atuem, porque, por exemplo, o, o, o artigo 227 da Constituição Federal diz que criança e adolescente são prioridades no Brasil. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, de 1990, também diz que criança e adolescente são prioridades no Brasil. Não, eu não posso ser governo e dizer que falta recurso para fazer programa de prevenção ao bullying. Bullying é para prevenir e para proteger crianças e adolescentes de sofrimento. Então, eu não posso me ausentar enquanto Estado, né? Eu também não posso só colocar a responsabilidade da família, porque essa família, no Brasil, ela também já é vítima de bullying, no sentido mais amplo da palavra. É uma família que muitas vezes não tem saneamento básico, é uma família que muitas vezes não tem condição nem de comprar alimento em casa. Então, o que é que acontece? Você pode ter uma família que não lhe dê suporte e uma escola também que não dê suporte. Então, o Estado tem que atuar, né? Tem que cobrar do Estado que cumpra a legislação. Obviamente que para isso é preciso que a gente tenha uma lucidez, né? O seu, por exemplo, pode ajudar muitas pessoas nesse sentido, para que elas ampliem a compreensão, para que elas ampliem o conhecimento sobre um tema dessa natureza. Então, eu queria dizer para o pai e para a mãe que estão em casa que eles podem cobrar do Estado, que o Estado fiscalize a escola para que a escola tenha um programa de prevenção contra o bullying e tenha um programa de promoção da saúde socioemocional de crianças e adolescentes.
Hashtag fica a dica aí, gente. Eu digo que passa rápido, vocês não acreditam. Temos 3 minutos aí. Olha, professor Hugo, acho que a gente vai ter que voltar. Vamos ter que fazer o bullying, cyberbullying, ponto 2, porque realmente 1 horinha é muito pouco para a gente conversar de coisas tão importantes. Olha, eu quero agradecer por demais a sua participação, a sua disponibilidade. O senhor falou na sua fala aqui hoje, o senhor trouxe para nós tantos alertas. Para mim mesmo, eu não tenho mais filho, né, nessa idade, o meu filho passou pela adolescência, me deu outro tipo de problema, mas esse necessariamente não. Mas eu sei, na clínica, trato pessoas que se queixam. O senhor falou uma coisa muito importante aí da automutilação, parece que está uma modinha, mas não é modinha não, gente, é problema. Então, você aí que tem seu filho se mutilando, se automutilando, diretamente associado com os índices de suicídio, por favor, pai, por favor, mãe, fica calada não, busca ajuda, ajuda terapêutica, faz alguma coisa, não fica parado não. Se você acha que não tem condições, busque ajuda. Por favor, professor, considerações finais e, mais uma vez, muito obrigada. Então, isso que você disse, não fique em silêncio, peça ajuda, busque seus direitos. Você pode exigir que a escola tenha um programa de enfrentamento ao bullying, exija mesmo, e ao cyberbullying. Cuide da sua criança, cuide do seu filho com amor, com carinho, com respeito, com consideração, com acolhimento. Eu desejo toda sorte do mundo ao Rio de Janeiro, ao estado do Rio de Janeiro, à cidade do Rio de Janeiro, que eu amo. Vou ao Rio de Janeiro, eu amo muito, muito. E muito boa sorte, prosperidade ao seu programa, Rose. Que você tenha sorte, seus ouvintes sejam agraciados com o amor divino, tá bom? É o que eu desejo. Nossa, muito obrigada. Gente, então, a gente vai ficando por aqui hoje. Nosso programa Livremente aí. Eu creio que foi esclarecedor para você. Para mim, foi muito esclarecedor. E, claro, com as orientações do professor Hugo Monteiro Ferreira, que esteve aqui conosco hoje, eu também vou começar a ajudar e eu também vou começar a orientar até mesmo de uma forma diferente os meus clientes e os meus pacientes, né, que trouxerem essa queixa na clínica. Orientações muito importantes, faça jus aos teus direitos, vamos exigir, sim, aquilo que é direito nosso, ok? Olha, nós ficamos por aqui, programa Livremente volta semana que vem. Então, até semana que vem, quarta-feira, 9h da manhã, aqui, pela melhor, 990 AM. Até mais! Você acabou de ouvir o programa Livremente, com a doutora Rose. Um abraço do